Paz do Senhor, irmãos. É um prazer e uma honra estar mais uma vez aqui com vocês. Sou da igreja de Éden. Por 19 anos fui pastoreada pelo pastor Altair. Ele me carregou no colo, me viu dormir muito no banco da igreja, gente. E é uma honra poder servir nessa casa. Eu agradeço o convite. E te convido a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 16. Juízes 16. Do versículo 19 ao 22. Amém? Juízes, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho. Mas o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém? Só até aqui. Quando eu recebi o tema dessa noite, eu fiquei pensando muito. Porque às vezes parece óbvio, mas nem tão óbvio assim. Reconstruindo o meu chamado. Eu comecei a pensar, Senhor, sobre reconstrução, e aí lembrei da última vez que eu estive aqui, que foi a primeira, inclusive, e a palavra também falava um pouco sobre isso. Fui a Esdras, fui a Neemias, e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque eu ainda não consegui entender. Aí fui para o meu pastor, aí meu pastor me ajudou com algumas coisas, aí falou, Edson, mas agora você tem que orar. Você ora para ver o que Deus quer falar. E aí eu comecei a perguntar, Senhor, por que é tão difícil? Por que falar sobre chamado, que deveria ser tão fácil, se torna tão difícil? Porque chamado talvez seja a pergunta que nós mais nos fazemos durante a nossa caminhada cristã. O que é o chamado? Será que eu tenho um chamado? Como eu destravo o meu chamado? E isso porque nós temos dentro de nós um senso de utilidade. Nós queremos ser úteis em todo o tempo na nossa vida. E na casa de Deus, no reino, não seria diferente. Quando Cristo nos encontra, a gente também quer fazer parte dessa grande comissão. A gente quer ser útil e a gente começa a se perguntar, como é que eu faço? E o chamado, ele vem simplesmente de chamar. Obrigada. Alguém nos chama, nós ouvimos essa voz e nós aceitamos esse chamado e começamos a caminhar. E fica mais claro quando a gente pensa em Jesus, e Mateus no capítulo 4, a partir do 18, vai contar isso pra gente, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, e ele está passando, e ele diz, sigam-me. Os pescadores estavam ali, 4 deles, e eles simplesmente largam as redes e seguem Jesus. Alguém chama, alguém passa, outro ouve a voz, diz, siga-me, eu largo tudo que eu tenho e eu sigo. Parece simples. Eu ouvi me chamar, eu respondo. Quando alguém chama no portão, tem gente que finge que não está em casa, né? Mas normalmente a gente ouve e atende. E Jesus então, ele chama e aqueles homens o atendem e começam a o seguir. E a Bíblia vai dizer exatamente isso, largando as redes, o seguiram. E ouvir o chamado de Jesus faz eles saírem de onde eles estavam para ir para outro lugar. Outro lugar que talvez eles nem imaginassem onde seria. Mas eles largam o que têm e começam a viver por um chamado que eles receberam.
e eles se desprendem de tudo que tinham. Mas de forma prática, como que a gente fala sobre chamado? Como que a gente entende o chamado? Como uma missão dada por Deus para nós. Quando Ele nos escolhe, quando Ele passa a nossa porta e quando Ele diz, siga-me. Quando Jesus diz para nós, olha, siga-me. Eu te chamei, eu estou te escolhendo, então vem. E todos nós já nascemos com um chamado universal. A Igreja de Cristo, ela já tem um chamado, e o chamado é ide por todo mundo. Você precisa pregar, você precisa fazer discípulos, você precisa ir até os confins da terra. Quais serão os seus confins? Aí a gente já não sabe dizer. Talvez seja a sua universidade, seja o seu trabalho, seja a sua escola, seja o ambiente que você convive. Mas para cada um de nós, o Senhor entrega uma nação. Não necessariamente um país, mas um povo, uma cultura, pessoas que precisam ouvir alguém que foi chamado para dizer que existe um rei que está reinando e que quer comissionar outros. Outros que ouçam esse chamado, larguem tudo que têm, saiam de onde estão e sigam a Jesus. E é tão maravilhoso que mesmo a gente tendo esse chamado universal, que é pregar, e quando a gente fala pregar, não necessariamente vai ser em cima de um púlpito, não, pode ser no seu portão, com o seu testemunho principalmente. Isso é para todos. Mas Deus, Ele ainda de uma forma tão maravilhosa, Ele olha para cada um de nós e ainda dá um chamado personalizado que tem a sua medida, que foi feito só para você e que não é de mais ninguém. Ainda que existam 1 milhão de pessoas que façam a mesma coisa que você faz, ainda assim não será igual, porque o chamado que Jesus te fez foi para você, e o que Ele tem é para sua vida, e ainda que outro faça, e ainda que alguém venha aqui hoje ainda e pregue na mesma palavra, não vai ser a mesma coisa, porque para cada um de nós o Senhor nos chamou com um propósito de vida, e Ele entregou algo em nossas mãos que mais ninguém tem. E quando a gente responde a esse chamado, a gente está falando, Senhor, conta comigo nessa obra, porque não tem outra pessoa que vai fazer isso, eu vou fazer. Mas Letícia, aqui não tinham 4 pessoas cantando? Tinham 4 pessoas cantando. Mas cada uma delas tem um propósito de vida com Deus. Cada uma delas recebeu de uma forma o chamado de Deus e atendeu a esse chamado. E quando a gente fala sim para esse chamado, a gente está falando, Senhor, eu estou assumindo a minha posição. Eu quero estar no lugar que o Senhor me chamou para estar. E ser chamado por Deus é mais do que fazer algo. É viver por esse algo que se faz. Do chamado que Deus nos dá, Ele passa e chama, olha, vem. Ele ainda vai nos vocacionar. Ele falou, vem. Todo mundo seguiu. Lembra dos discípulos? Passou, falou, siga-me. Eles seguiram. E depois disso, Jesus vai trabalhar em cada um de uma maneira diferente. E o que seria então essa vocação? Essa vocação é a nossa habilidade, nossa tendência para alguma coisa. Queria cantar, não sou vocacionada para isso, né? Então, vou ficar no meu quadrado porque não vai dar muito certo. Só que tem uma coisa de especial que não é só a vocação, não é só o talento, não é só saber fazer, é muito mais do que isso. Porque quando Jesus nos chama, quando Jesus pega o nosso talento, a nossa vocação, existe algo que Ele derrama sobre as nossas vidas, que se não tiver isso não adianta, que é a unção. Falar, muitos falam. Falar de Cristo com unção, só aqueles que ouviram o chamado e colocaram diante dele a sua vocação, o seu talento. Cantar, muitos cantam, dançar, utilizar as mídias sociais, cozinhar, fazer coisas bem, muitas pessoas fazem. Mas agora, receber a unção de Deus só aqueles que aceitam o chamado e começam a seguir a Jesus. Então a nossa vida não é só simplesmente saber fazer algo bem. A nossa vida é andar e acreditar que sobre nós existe uma unção, que sobre nós atua o poder sobrenatural de Deus, que é esse poder que faz com que a nossa canção, que as nossas mãos, que a nossa voz, que o nosso corpo se torne um instrumento de Deus e toque outros corações.
Porque se não for por isso, seremos só mais um na multidão. Mas quando a gente vive sobre um chamado, quando a gente sabe que tem uma unção sobre a nossa vida, tudo começa a se modificar, tudo se transforma. Porque agora a gente não vive mais só sobrenatural. A gente começa a experimentar lugares sobrenaturais em Deus. E aí a gente começa a experimentar coisas que antes a gente só ouvia falar. Eu ouvi dizer que fulano de tal orou e a perna cresceu. Eu ouvi dizer que uma pessoa ministrou sobre a vida de outra e aquela família foi restaurada. E aí a gente começa a entender, alguém ouviu um chamado, alguém disse sim, alguém se colocou à disposição do Senhor e o Senhor tem derramado unção, tem capacitado, tem feito o fruto, a obra de suas mãos prosperar. O texto que nós lemos vai falar para a gente sobre a história de Sansão. Sansão foi um dos juízes de Israel e talvez uma das histórias mais famosas da nossa infância. Quem viveu aí pelo menos sua infância na igreja, na EBF, na salinha, no culto Kids, já ouviu falar de Sansão e Dalila, no mínimo 10, 20 vezes a gente conhece a história de Sansão e de Dalila. Só que a palavra de Deus, ela é profunda. E mesmo que a gente conheça 10 vezes, 20 vezes, ainda assim o Senhor continua falando aos nossos corações. E Sansão, ele vem como um propósito. Assim como nós não somos obra do acaso, viemos com um propósito, Sansão também vem. A mãe dele era estéril. E o Senhor então promete esse filho e ainda diz mais, olha, essa criança, ela já vai nascer com um propósito. Vai ser o libertador do povo. Os filisteus estavam oprimindo o povo de Deus e Deus então começa a levantar os juízes. E a gente tem um ciclo no Antigo Testamento que a gente vê se repetir por várias vezes. O povo peca, o povo se afasta de Deus, Deus levanta um opressor, alguém começa a subjugar o povo então começa a viver sob um jugo muito pesado. O povo então se arrepende, o Senhor levanta um libertador, aquele libertador cumpre o propósito e o povo vive bem durante um tempo em comunhão com o Senhor e mais tarde esse ciclo reinicia. E é nesse contexto que Sansão então nasce. Ele nasce para libertar o povo da opressão dos filisteus. E a Bíblia vai dizer para a gente que Sansão, ele nasce com um voto. Ele era nazireu. Esse chamado não foi tão simples, o de Sansão. Porque além de já nascer sendo chamado, ele já nasce com um voto. Nada de bebidas fortes, bebidas alcoólicas, não. Raspar a cabeça, cortar o cabelo? Não. Contato com mortos? Também não. E esse vai ser um voto para a vida toda. Sansão nasce nesse contexto. E aí Sansão vai julgar, durante 20 anos ele fica como juiz daquele povo. Só que aí a vida de Sansão, que estava tudo bem, tudo numa boa, começa a ter muitas reviravoltas. Ele conhece uma filisteia, ele se apaixona por ela, e a Bíblia vai narrar pra gente que o Senhor então permite esse casamento, porque ali ele começaria também a derrubar os filisteus. Ele, quando conhece aquela mulher, ele resolve se casar e ele então vai até a cidade dela, ele encontra um leão, ele rasga, a Bíblia vai dizer pra gente que ele rasga um leão com as próprias mãos como se fosse um cabrito. Eu já penso quão difícil deve ser rasgar um cabrito com as mãos. Imagina um leão. Então a gente já imagina a força de Sansão, né? Não é pouca coisa. E ainda vai dizer que depois disso, ele vai para casa e fala, pai, mãe, quero me casar com aquela mulher. E os pais então vão até a cidade com ele. Ele se desvia do caminho. E aí ele vai ver o corpo do leão que ele havia matado. Mas lembra que ele tinha um voto? Nazireu. O leão já era um corpo morto. Ele nem deveria estar ali para início de conversa. Para completar a história, ele chega lá, tem um enxame de abelhas e tem mel saindo do corpo do leão morto. O que Sansão faz? Sansão pega aquele mel, come e ainda leva para os pais. E fica quietinho, como se nada tivesse acontecido. A história continua, Sansão se casa. E durante o casamento, ele então faz um enigma.
para as pessoas que estavam na festa de casamento, ele traz esse enigma e diz: do que come saiu comida, do forte saiu doçura. Se vocês descobrirem o enigma, eu vou entregar para vocês 30 túnicas, e aí se vocês não descobrirem, vocês me entregam. E a esposa de Sansão, então, começa a perturbá-lo para contar o que é esse enigma. Ninguém está conseguindo descobrir, porque os filisteus já falaram: olha, como assim, você casou com alguém que vem aqui na nossa casa nos desafiar, vai descobrir o que é isso. E aí, então, ela insiste, no último dia da festa de casamento, que duravam 7 dias, Sansão conta o enigma, e os filisteus dizem para ele: ó, nós acertamos, você está falando aí do leão, você está falando aí do mel. E o que acontece é que Sansão, ele entrega as vestes, só que ele mata homens para entregar aquelas roupas. E os filisteus ficam com raiva disso. Os filisteus, então, vão contra-atacar. E aí a gente vai ver que os filisteus matam a esposa de Sansão depois de um tempo. O pai dela, Sansão, volta para se vingar. Sansão pega raposas, amarra tochas no rabo das raposas, solta nas plantações dos filisteus, e as raposas vão lá, incendeiam tudo. E depois disso, o que acontece? Os filisteus, Sansão corre para a caverna, né? Sansão vai para a caverna, os filisteus vão lá para o povo dele e falam: ó, cadê Sansão? A gente quer Sansão. E aí o povo, então, de Judá vai: Sansão, olha, vai lá, senão a gente vai morrer. Levam Sansão, entregam para aqueles filisteus. Sansão vai amarrado. Quando chega em frente àqueles homens, Sansão parte aquelas cordas como se fosse nada, pega uma queixada de jumento, o osso aqui da mandíbula, e aí ele mata 1000 homens com osso em suas mãos. E depois disso, Sansão ainda se envolve com uma prostituta, e a Bíblia vai contar que os filisteus tentaram pegar ele de novo. E aí ele arranca os portões da cidade e leva nos ombros. Coisa simples, com os portais e tudo. E a Bíblia continua narrando que ele conhece Dalila. Chegamos no ponto que nós lemos. E ele se casa então com Dalila. Ele quer Dalila, ele vai se apaixonar por ela, ele vai ficar com ela. E aí chega a história que nós tanto ouvimos falar. Os filisteus pagam Dalila para descobrir o segredo de Sansão. Por que Sansão é tão forte? Por que ele quer nos matar? E a Bíblia vai dizer que ela pergunta 1, 2, 3 e ele não conta. E ela fala de novo: ué, mas você não me ama? Sansão, você precisa me contar, eu sou sua mulher, como eu não vou saber disso? Até que Sansão, depois de ter dito, e preste bem atenção, Sansão diz para ela primeiro: olha, você precisa me amarrar com cordas. Ela vai lá e amarra. E ela mesmo diz: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele se levanta, parte as cordas, e ele então vê que o segredo que ele havia revelado para ela se vira contra ele. Não satisfeito, ele conta de novo, até que então ele revela: olha, se você cortar o meu cabelo, que nunca antes foi cortado, se você raspar a minha cabeça, então eu vou perder as minhas forças e vou ficar como qualquer outro homem. Sansão já havia estado perto do limite, provado desse perigo outras vezes, e ele sabia que Dalila ali poderia ser a sua ruína. Ainda assim, Sansão entrega o segredo de sua força, que não era simplesmente o cabelo, mas era a obediência que ele tinha ao voto que Deus o entregou desde seu nascimento e que ele respondeu. Porque não era só cortar o cabelo, mas era quebra de princípios. Não era só tocar no animal morto, era quebra de princípios. E nunca é só fazer alguma coisa, mas é sobre todos os princípios que nós quebramos a fazer algo que o Senhor já disse que nós não devemos fazer. Não é só sobre o não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver para o outro, mas pode ter muita coisa a ver para nós. E é por isso então que Dalila consegue deixar em ruínas o chamado de Sansão. Por culpa dela? Não, por culpa dele, que revela o que não deveria ser revelado, que entrega a alguém que estava tentando pegá-lo diversas vezes aquilo que ele não deveria entregar. E aí a gente vai ver que a partir disso a história de Sansão muda. E aí o que acontece
muitas vezes é que o Senhor nos chama e às vezes a nossa conduta diante do chamado não corresponde àquilo que o Senhor tem para nós. O chamado que Sansão tinha era para libertar os filisteus através de sua força. Mas ele fica tão fraco, que ele acaba ruindo. E às vezes o Senhor entrega uma força tão grande em nossas mãos, só que aparecem dalilas, leões, mel, tantas coisas para nos afastar desse propósito, e às vezes a gente vai testando os limites até o ponto de acabarmos em ruínas. Só que a história diz que Sansão, a Bíblia nos conta que Sansão foi levado pelos filisteus e agora aquele que era forte serve de chacota. Eles furam os olhos de Sansão, colocam Sansão para ficar girando um moinho. Só que nós lemos assim, lá no 22, mas o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Sansão havia ali entregue o seu chamado para os filisteus, mas ele tinha recebido o chamado de um Deus que é fiel. E o Senhor tinha um propósito para cumprir com a vida dele. E o propósito seria cumprido. Imediatamente o cabelo voltou a crescer. E as forças de Sansão voltaram novamente. Só que Sansão agora era preso, era um escravo. E ele fala: Senhor, me dá mais uma chance. Resolvem fazer uma festa, levam Sansão para divertir o povo. Aquele que tentou nos matar e matou tantos de nós, agora vai vir aqui, vai ser envergonhado. E Sansão então pede ao Senhor mais uma chance. A pessoa que o guiava, porque ele estava cego, coloca ele nas duas colunas, nos dois pilares daquele templo. E então Sansão ali derruba aquela casa, aquele templo. E morrem mais de 3.000 homens. E a Bíblia vai dizer que ele matou em sua morte mais homens do que em sua vida. O propósito de Sansão, até uma parte, havia sido cumprido. Só que a história não era para terminar em morte, não na morte de Sansão. Mas as escolhas que ele fez no decorrer de sua vida o levaram até a morte. E existe uma coisa em nós, que o nosso chamado, ou ele gera a vida de Deus em nós, ou ele nos leva para a morte. E isso é muito forte, porque quando nós dizemos sim para o Senhor, nós estamos falando: Senhor, eu digo sim a Ti, eu digo sim ao Teu reino, eu me comprometo. E talvez não seja morte física, mas seja morte espiritual. Seja aquela morte que você vive só por viver e não sabe mais o porquê que está aqui. E não encontra mais sentido na vida, porque a partir do momento que nós dizemos sim para o Senhor, a nossa vida passa a ser a vida dEle. E quando a gente se afasta daquilo que Ele tem para nós, nada mais vai fazer sentido, porque a gente escolhe viver para Ele. E se alguma coisa fora do contexto do reino de Deus ainda faz sentido para nós, é porque não houve uma entrega verdadeira. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos a partir do momento que nós dizemos sim, Jesus, eu vou contigo, também está nele, também está no reino dele. Então os nossos estudos, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso círculo de amizade, tudo isso está também no reino de Deus. Porque, Senhor, agora onde eu estiver, eu não estou sozinho, eu estou com o Teu Espírito. Porque onde eu for, eu não vou mais sozinho, eu vou com o Espírito de Deus. E é por isso que quando Sansão se afasta do propósito, entra em ruína o chamado que ele tinha. E a gente pode olhar e pensar: tá, mas ele teve uma chance. Sim, ele teve uma chance. Só que Sansão tinha tudo para ter uma vida incomparável. E ele viveu apenas de momentos incomparáveis. A gente tem tudo para viver uma vida extraordinária. E a gente não pode se contentar em viver momentos extraordinários.
Não é só sobre um dia, não é só sobre uma noite, não é só sobre um culto ou sobre um congresso, mas é sobre toda uma vida que revela a glória de Deus. É sobre toda uma vida que diz para todos quem é o nosso Deus e porque Ele nos chamou. É por isso que a juventude vive, porque a gente está cansado de ouvir falar por aí, porque essa é a geração que mais adora. Só que daqui a um tempo é a geração que muitos se desviam. Não nós, não a nossa geração, não pra gente. A gente não aceita isso sobre as nossas vidas. A gente não aceita que é só vir aqui cantar, pregar, dançar, adorar a Deus através das nossas artes e ir embora. Não, a gente está falando de toda uma vida. A gente está falando de viver esse propósito por todos os nossos dias. E diferente de Sansão, que a história termina com morte, a nossa história termina com vida. A nossa história termina com vida e vida de Deus. Porque é daqui até a eternidade. Porque é daqui até encontrar o Senhor. Então a gente sempre vai caminhar para a vida. A gente sempre vai caminhar para a vida. E pelos lugares que nós passarmos, também tem que gerar vida. E onde nós tocarmos, também tem que gerar vida. E qual a idade? De 0 a 100 anos, a 120? Qual a sua idade? O Senhor disse sim, o Senhor te chamou e você disse sim? Então esse é o momento de gerar vida. Esse é o momento de atender o chamado. Esse é o momento de seguir. E aí você pergunta, ok, entendi, Sansão errou, perdeu as forças, mas o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com a gente é que a gente usa esse exemplo, do exemplo que a gente não quer seguir. Do exemplo que a gente não pauta a nossa vida. Claro que nós tiramos coisas boas daqui, sim, muitas coisas boas. Mas a gente se atenta também às coisas que não podemos repetir, às coisas que o Senhor não tem para nós. Sansão, ele se entrega às suas paixões, ele quebra o seu voto, e cada um de nós tem esse chamado. Personalizado, tem o seu tamanho, a sua medida, é do seu jeito. E o nosso chamado envolve abrir mão das nossas paixões. Envolve abrir mão daquilo que nós somos para que Cristo nos transforme naquilo que Ele quer que nós sejamos. Sansão entendia isso. Mas chega a um ponto que ele fala, eu sei fazer isso. É só ser forte. É só matar uns homens. Tá tudo bem para mim. Eu vou conseguir fazer. E aí é o ponto que quando a gente começa a confiar em nós mesmos, as coisas começam a desandar. Porque Sansão discernia apenas o que ele via, mas o Senhor discernia o que Sansão não via. Não era só sobre matar umas pessoas, mas era a promessa de um povo ser liberto. Não é só o que nós vemos, é tudo aquilo que se move também nas regiões espirituais. É muito além disso, e é por isso que quando fala-se de chamado, se torna também tão difícil. Porque não é só aqui, tem muita coisa além disso. E a gente precisa olhar com olhos espirituais para entender, Senhor, realmente, não dá para brincar, porque nas regiões celestiais não tem brincadeira. Existe um momento de luta. E eu preciso caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim, para que eu esteja coberto debaixo da tua mão e da obediência. Sansão simplesmente, ele resolve abrir mão da segurança que ele tinha em Deus, para estar seguro em si mesmo. E o que Deus nos chama nessa noite é para que a gente esteja seguro em quem Ele é, na posição que Ele está. Se o Senhor está a norte, é para o norte que eu vou. Se o Senhor está me chamando para sair do meu lugar, é para esse lugar que eu vou. Ainda que nesse caminho eu precise sair do lugar que é muito confortável para mim, eu saio para responder ao chamado do Senhor. E para muita gente tá bom do jeito que está, tá bom do jeito que está. Mas para o seu chamado, talvez esse ambiente não caiba mais. Para o chamado que Deus tem para a sua vida, talvez essas conversas que para muitos não tem nada a ver, para você não vai edificar, para você não serve mais. A sua postura, que para muitos era normal, não condiz com aquilo que Deus te chamou para ser. E aí o que a gente faz? A gente abre mão porque a gente quer viver em um lugar seguro. Porque a gente quer viver em um lugar de segurança com Deus.
E o lugar de segurança com Deus é seguro porque Ele está lá. E aí, se vierem nos atacar, Ele está lá. Se tentarem contra nós, Ele está lá. E se tiver uma prova, quem está lá? Deus, é por isso que é seguro. Não é porque vai ser tudo bom e tudo tranquilo. Não, é porque o Deus de toda segurança está habitando naquele lugar. E nós estamos naquele lugar também. Nós não podemos abrir mão disso, porque a partir do momento que nós abrimos mão de princípios, nós abrimos mão do nosso chamado. E resolvemos viver o nosso chamado à nossa maneira. E com Deus as coisas não são da nossa maneira, é da maneira dele. E Deus nunca negociou princípios. A gente também não pode negociar. A gente fala de um Deus que não negocia. E a gente também não negocia, porque a gente já viu na Bíblia muitas pessoas negociando aquilo que tinha para si e perdendo muitas bênçãos. Quando a gente olha lá para Esaú e Jacó, a bênção da primogenitura, e assim vai. Deus tem algo para nós que a gente não pode abrir mão, que a gente foi chamado para viver e que a gente quer viver, e a gente vai viver em plenitude. Porque é negar a si mesmo, é tomar a nossa cruz e é seguir Jesus. Não tem outra opção. Não para nós que respondemos a esse chamado. Calma aí, gente, que tem que passar aqui. Se hoje você olha para o seu chamado e você vê que ele está em ruínas, porque você precisa reconstruir. E estar em ruínas não necessariamente está tudo demolido. E é nisso que nós temos que nos atentar. Porque pode ter uma parede de pé e a parede lateral estar quebrada. Porque pode ter ainda um tijolo aqui, um buraco ali. Mas ao longo do tempo, as ruínas vão aumentando cada vez mais. Então, eu continuo vindo e eu continuo fazendo, eu continuo indo e as coisas continuam acontecendo. Só que tem um tempo que as coisas podem parar de acontecer. E a gente não quer experimentar esse tempo. É por isso que a gente tem, hoje, a oportunidade de olhar para dentro de nós e ver aquilo que precisa ser reconstruído e falar: Senhor, eu estou ficando vulnerável. Vulnerável ao adversário da minha alma. E é por isso que eu decido reconstruir. É por isso que eu pego de volta todos os princípios que nunca deveriam ter sido quebrados e volto a segui-los. É por isso que eu caminho debaixo da tua obediência. É por isso, Senhor, que eu continuo todos os dias da minha vida dizendo sim para o teu chamado. Porque as ruínas, cada vez mais, elas vão aumentando. Elas vão aumentando. Elas vão aumentando. Até que esteja tudo no chão. Só que nós temos a oportunidade de reconstruir. Antes de tudo, estar no chão. Antes de chegar ao fim. Sansão deixa chegar o fim para dizer: Senhor, me dá mais uma chance. E hoje nós temos a oportunidade de falar: Senhor, eu não quero chegar no fim desse jeito. Eu quero reconstruir hoje. Porque eu quero recomeçar. As forças de Sansão acabam e ele precisa pedir forças ao Senhor novamente. O Senhor dá, porque nós falamos de um Deus de recomeço. Nós falamos de um Deus que hoje nós vivemos esse tempo, o tempo da graça, o tempo em que Ele derrama sobre nós um favor imerecido e que vence todos os julgamentos. Sim, nós vivemos nesse tempo e temos a oportunidade de recomeçar sem chegar ao nosso fim. E você pode estar falando: olha, a minha força não está no meu cabelo, mas eu sinto como se elas já tivessem ido embora. É tempo de renovação de forças. É tempo de reconstruir. É tempo de falar: Senhor, que o cabelo volte a crescer. E o que é o cabelo, Senhor? Que o ânimo, que o vigor retorne novamente. Que o temor, ele volte a arder no meu coração. Que a sede por almas, ela volte à minha boca. Que a alegria de viver todos os meus dias na tua casa, na tua presença, volte mais uma vez. Porque eu quero reconstruir, porque eu quero recomeçar, porque eu quero mais uma vez dizer sim para o teu chamado. E o Senhor está A graça é maravilhosa porque o Senhor está disponível para nós. Quando a gente se arrepende, Ele ouve e Ele faz de novo. É por isso que a gente vê a história de Davi, que também erra,
que também se afasta dos princípios de Deus, mas que a Bíblia ainda vai dizer que era o homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu, porque retornou, porque disse: Senhor, eu não quero terminar assim, eu quero que seja diferente. E hoje o que o Senhor diz para nós é que a nossa história não precisa terminar assim. Eu ouvi uma frase, depois que eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci: para aqueles que são chamados por Deus, que respondem a esse chamado, o fracasso não é o fim. Se é fracasso, é porque não chegou o fim. Tem uma oportunidade de recomeçar. Acredite nisso, confie nisso. Saiba que a sua vida, a sua história, ela não vai terminar com frustração e fracasso. Porque frustração e fracasso não combinam com aqueles que herdarão o céu. Um lugar de plenitude. Então a nossa história, ela não termina em frustração, em fracasso. A nossa história vai muito além disso. É o momento de reconstruir, pegar tijolo, pegar massa, virar lá o concreto, colocar o tijolo lá, levantar as paredes novamente. É o momento de trabalhar. Porque quando a gente fala: Senhor, então me dá mais uma chance, e o Senhor nos dá, a gente pode pensar: mas eu achei que seria tudo automático. Não. É uma oportunidade. Quem faz diferente somos nós. O Senhor nos dá a chance. Quem vai lá e quem vai fazer diferente é cada um de nós. E isso requer trabalho. E isso requer disposição. Isso requer: Senhor, vai ser difícil, mas eu quero. Senhor, eu vou continuar, mesmo em todas as dificuldades. E aí, pensando sobre reconstrução e sobre chamado, eu lembrei de Esdras, e no capítulo 3 vai contar pra gente sobre a restauração do templo. O povo, ele retorna do cativeiro, o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, que tinha uma promessa. Eles retornam do cativeiro para poder reedificar o templo. E eles deveriam então reedificar o templo, e quando eles chegam naquele lugar, eles começam reedificando o altar. Eles começam pelo altar, depois eles levantam as paredes do templo. Sabe, é tempo de reconstruir o nosso chamado. Para isso, nós precisamos reconstruir o nosso altar. Porque Sansão, ele começa a deixar que o seu altar fosse despedaçado quando outras coisas ocupam o lugar de Deus em sua vida. E o que o Senhor nos chama a atenção nessa noite é para que a gente olhe para o nosso altar, para o nosso coração e veja o que tem ocupado o centro. O que tem ocupado o lugar de honra. Se o lugar de honra é do Senhor, glória a Deus. Mas se não é, é tempo de dizer: Senhor, então eu derrubo altares que nunca deveriam ter sido edificados, e eu edifico nessa noite um altar que sirva de lugar somente para adorar ao Senhor, que é o único digno de toda adoração, para que a nossa vida esteja no centro da vontade do Senhor. O centro da nossa vida precisa ser o Senhor, então não podem ser outras coisas, nunca serão relacionamentos, pessoas, posições, a melhor faculdade do mundo, o melhor emprego do mundo. Ainda assim, se o Senhor não estiver conosco, nós não estaremos ali. Porque para nós a presença do Senhor vale mais do que qualquer coisa que esse mundo possa nos dar. E é por isso que a gente entende que aquele povo começa reconstruindo o altar, porque eles falam: o Senhor precisa ter um lugar de adoração em nosso meio. Nós precisamos adorar ao Senhor até enquanto a gente reedifica esse templo. Então vamos começar pelo lugar de adoração. Junta as pedras, faz o altar, vamos adorar ao Senhor. Começa a obra. É assim também em nossas vidas. Nós precisamos reconstruir algo que está aqui dentro e falar: Senhor, agora que tu tem lugar de honra na minha vida, eu quero reconstruir o meu chamado. Quero voltar a queimar, quero voltar a ver o impossível. Eu quero voltar a me mover pelo sobrenatural. Eu quero experimentar mais de Ti. E aí sim, a gente consegue dizer: Jesus, estou respondendo ao Teu chamado de novo. Jesus, estou aqui de volta. E aí a gente vai ver por que Pedro diz para Jesus: Jesus fala: ó, vocês não querem ir embora não? Tem uma multidão aqui toda que só queria os meus milagres. E aí Pedro diz: Senhor, mas para quem iremos? Para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna, a gente quer ficar aqui. Ele está dizendo: Jesus, você não está entendendo. A gente lá atrás disse sim para Ti. E a gente largou tudo que a gente tinha. Então não tem mais para onde a gente ir. Porque não vai existir outra vida que não seja estando contigo. Jesus, não vai ter como a gente voltar. E ele até tenta voltar. Jesus morre e Pedro vai lá pescar.
Mas depois Jesus aparece e a história de Pedro muda de novo. Porque ele cai em si e ele fala: eu nunca deveria ter saído da posição que Deus me chamou. E a gente pode até tentar, mas quem foi chamado, quem ouviu essa voz, pode tentar. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, mas nada vai satisfazer a sua alma, nada vai satisfazer o seu coração, porque a gente provou da água da fonte da vida. Então não vai ser qualquer água saloba, não vai ser qualquer coisa que tentam saciar a nossa sede que vai nos saciar, porque a gente já sabe o que é bom, e o que é bom é estar com Jesus, é a presença dele, é que o nosso altar seja o centro, o lugar de adoração do Senhor. Para reconstruirmos o nosso chamado, precisamos olhar para dentro de nós e ver se o nosso altar não tem sido ocupado com pessoas, com distrações, com uma vida que a gente idealiza e não inclui Deus nela. E talvez você me diga: já tentei reconstruir o meu altar, voltar ao ponto em que tudo estava bom, mas está difícil. Porque requer tempo, porque é processo. Porque não é só falar: Senhor, quero recomeçar, e tudo aparece pronto. Não, a gente vai trabalhar dia após dia, para que a gente consiga, então, reconstruir. Ninguém constrói uma casa da noite para o dia. Leva-se um tempo. Pela melhor construtora que tenha, ainda assim elas têm um prazo de entrega. Tem um prazo para conseguir construir. E as coisas na nossa vida também não são da noite para o dia. Requer esforço, requer renúncia. Requer pessoas que digam todos os dias: Senhor, eu estou até cansado disso, mas não tem como chutar o balde, não. Não tem como chutar o balde, porque não tem outro lugar que eu queira estar além da tua presença, além de em ti. Então a gente vai lá e convive todos os dias com as nossas dificuldades, mas sabendo que o Senhor está conosco. E Deus nessa noite nos convida a começar reconstruindo o nosso altar. Depois a gente vê que eles reconstroem o templo, vem Neemias, reconstrói os muros, a cidade se torna habitável. As pessoas então ficam seguras naquele lugar e a obra ela é concluída. E reconstruir foi um processo. Passou por Esdras cumpriu o propósito dele, foi para Neemias. Neemias cumpriu o processo dele. E assim também é com a gente. A gente caminha dia a dia no nosso processo, até que o Senhor complete a boa obra, que Ele é fiel e Ele vai completá-la. Que nós possamos ser a geração daqueles que permanecem, daqueles que são uma casa estável, daqueles que ficam, daqueles que sabem que a vida não vai ser só todo dia uma beleza, mas que ainda que não seja todo dia uma beleza, que a gente não esteja onde a gente imaginou, a gente está no centro da vontade do Senhor, e isso é muito melhor do que qualquer outra coisa que nós poderíamos querer para nós mesmos. Chamado tem um preço. E quem o aceita sabe disso. Quem diz: Senhor, eu vou. Quando a gente canta: Senhor, eu vou até os confins da terra, Senhor, me leva às nações, a gente está sabendo que tem um preço. E que a gente precisa então pagar esse preço todos os dias. Qualquer ambiente para nós é um ambiente para que o nosso chamado seja desenvolvido, para que a gente viva ali de uma forma espiritual, porque nós somos seres espirituais. Então, onde quer que nós formos, nós carregamos o Espírito Santo junto com a gente. E onde a gente passar, as trevas precisam fugir. A luz de Cristo precisa ser maior do que qualquer outra coisa. O sal, ele precisa temperar, porque ou vivemos por Cristo, ou não vivemos por Ele. Não queremos viver como Sansão viveu, testando os limites. Nós queremos uma vida de sim, e eternamente sim para o Senhor. Que nessa noite nós possamos pensar em como está o nosso chamado, em como está a nossa vida com Deus, em como estão as nossas expectativas em Deus, e que nós possamos fazer diferente de Sansão, terminar em vida e não terminar em morte. Que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações e falando as verdades dEle para nós, porque Dalilas sempre vão aparecer, Dalilos também vão aparecer. Mel, coisas doces, coisas que vêm com facilidade, sempre aparecem. Coisas para demonstrar o quão forte nós somos, sim. Posição de destaque, quem não quer?
tantas coisas aparecem, mas nenhuma delas vai se comparar àquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nenhuma dessas coisas podem nos comprar. O segredo está em não se vender. O segredo está em dizer não a tudo aquilo que tenta desviar o nosso propósito. O segredo está em querer caminhar com Cristo todos os dias. O segredo está em falar: Senhor, eu entendi que a vida não vai ser fácil, mas que eu quero vivê-la assim mesmo, porque eu vou vivê-la contigo. Convido você a ficar de pé nessa noite, se você quiser e se você puder, para que nós possamos orar. A Bíblia vai falar pra gente que o Espírito Santo de Deus, ele se apoderava de Sansão. Quando Sansão tinha que destruir alguém, o Espírito Santo se apoderava de Sansão. Sansão destruía os filisteus. O Espírito Santo, então, não tinha uma morada em Sansão. Só que a gente vai ver que Cristo vem, então ele diz que deixa o Consolador, e o Consolador, ele vai habitar dentro de nós. E o Espírito Santo, diferente de como foi com Sansão, hoje ele habita dentro de nós. Nós carregamos uma porção de Deus em nós. A força que vinha sobre Sansão, hoje habita dentro de nós. Sansão tinha que cumprir um propósito, ia lá, matava, o Espírito Santo retornava. Hoje ele está aqui, dentro de mim, dentro de você. Talvez as suas forças estejam adormecidas. Talvez pareça que você está perdendo as suas forças. Mas a verdade é que ela habita em você. É só começar a procurar, que você vai encontrar. É só começar a falar: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui dentro. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim e nós fomos selados por Ele. Nós fomos chamados por Ele. Nós somos morada dEle. Nós carregamos o Senhor dentro de nós. Nesse templo tão perecível, que carrega um Deus tão grandioso. É esse Deus que nós estamos aqui buscando. E a nossa oração nessa noite é: Senhor, nós dizemos sim para Ti. Nós respondemos ao Teu chamado. Senhor, se existir alguma ruína nesse chamado, me ajuda a reconstruir. Porque eu não quero viver de ruínas. Porque eu não quero viver testando limites. Porque eu não quero viver experimentando momentos sobrenaturais. Senhor, porque eu quero viver uma vida sobrenatural, porque eu quero viver onde o Senhor está, porque eu quero habitar em segurança, porque eu quero estar contigo, porque eu quero saber que até no momento da minha provação, o Senhor estará comigo, porque eu quero saber que até quando todos me abandonarem, o Senhor não me abandonará. Senhor, eu quero habitar nesse lugar de segurança. Eu quero uma vida plena em Ti. Então me ajuda a reconstruir o meu altar, o meu chamado, porque eu quero viver uma vida que faça sentido para Ti.